Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 3, né? Introdução ainda pelo livro do professor Moisés Nussensweig. E hoje nós vamos falar de sistemas de coordenadas. Eu vou complementar um pouco o que aparece lá no Moisés, tá? Medida do tempo. E aí um bônus track aqui para vocês, a técnica de Feynman, a técnica de aprendizado de Feynman. Vamos fazer alguns exercícios no final, tá bom? Então, começando por sistemas de coordenadas. Bom, o que é um sistema de coordenadas? É um grupo de eixos que serve para localizar pontos no espaço, tá? Esse espaço pode ser plano, esse espaço pode ser curvo. Então, pegando um exemplo unidimensional, por exemplo, imagine localizar um ponto numa reta. Por exemplo, se você tem uma formiga caminhando em cima de um varal, né? A formiga pode ir para frente e para trás, né? Tudo que ela pode fazer. Então, se você marcar um ponto específico no varal e escolher um lado para qual seja o lado positivo, né? O lado positivo, então a posição da formiga em relação àquele ponto que você marcou, que nós chamamos aqui de origem, tá? A origem do nosso sistema pode ser simplesmente demarcada por um ponto X. Então, se você der o valor de X, vamos dizer 1,5 metros, outra pessoa, conhecendo o sistema, né, a origem e o lado positivo, vai saber exatamente onde é que a formiga está. Então, é isso que é um sistema de coordenadas, uma coisa bem simples. E você já está um pouco familiarizado com isso, porque quando você estuda geometria, por exemplo, nós estudamos o sistema de coordenadas geográficas, que é como é que a gente faz para localizar um ponto em cima da superfície da Terra. Tá? Por exemplo, as coordenadas geográficas, elas simplesmente são ângulos, onde a latitude é medida a partir do plano do Equador, e ela varia de 0 a 90, tá? E pode estar nos hemisférios norte ou sul, e a longitude ela é medida a partir de um meridiano específico, esse meridiano aqui, né, que é o meridiano de Greenwich, ou o meridiano o primeiro. Né? A longitude de quem está em cima desse meridiano é 0. Tá? E os valores variam de 0 a 180, mas podem estar a leste ou a oeste de Greenwich. Certo? Então, por exemplo, imaginar esse ponto bem aqui. Eu quero dizer, esse é um ponto na África, eu quero dizer onde é que está esse ponto. Bom, esse ponto tem, ele tem longitude 30 graus leste, né? Então, se eu vou ver que ele marca aqui 30 graus leste. Por quê? Porque eu saí de cima do meridiano. Eu saí de cima do meridiano base, né? O meridiano padrão, que é o de Greenwich, e ando 10 graus para a direita, depois mais 10, depois mais 10. Cheguei nesse ponto. Então, essa aqui é a longitude, né? Então, se eu fosse marcar esse eixo aqui, estaria bem aqui, esse ângulo aqui seria 30 graus. Né? Mas ao mesmo tempo, aliás, deixa eu refazer esse desenho aqui. Estaria aqui, né? Isso. E esse ângulo aqui é 30 graus, tá? O ângulo em cima do plano do Equador, tá? E o outro ângulo, que é o ângulo que a gente chama de latitude, qual seria a outra localização dele? Ele teria então 20 graus de latitude norte, que é esse ponto aqui, ó. Então, vou apagar aqui para você enxergar melhor. Então, onde é que está a latitude dele? Está aqui, né? Que ele está em cima desse. Então, nós teríamos um ângulo aqui, e esse ângulo aqui é medido como se você fizesse um corte em cima ao longo do meridiano de Greenwich, né? E esse ângulo aqui seria 20 graus. Então, esse ponto aqui, ele tem longitude 30 graus leste e tem latitude 20 graus norte. E desse jeito você pode localizar cada ponto que você quiser
em cima da superfície da Terra, tá? Então essas são as coordenadas geográficas e é só para você ter um exemplo, né? O que é um sistema de coordenadas, tá bom? Eu dou aqui o exemplo da cidade de Fortaleza, que fica a 3 graus, 43 minutos, 199 minutos sul, ou seja, se eu estiver em cima do Equador, eu vou baixar um pouquinho, né? Fortaleza estaria 3, bom, se isso aqui é 10, né? Aqui é o 0, aqui é o 10, então Fortaleza está nessa alturazinha aqui mais ou menos, na latitude. Qual é a longitude de Fortaleza? 38 graus, 32 minutos, 35,02 segundos, tá? Então onde é que está Fortaleza? Vou considerar esses dois aqui, 38 graus, 32 minutos. Bom, então oeste. Então estou em cima do meridiano de Greenwich, vou andar para a esquerda, tô aqui, andei 10 graus, 20 graus, 30 graus, então tá bem por aqui assim, né? Então a longitude de Fortaleza tá por aqui assim, e a latitude tá por aqui assim. Achei Fortaleza. Tá aqui at some point, né? Então é isso, esse é o sistema, só para você ter noção, tá? Um sistema de coordenadas é para você localizar pontos no espaço. Bom, nós vamos usar alguns sistemas especiais, tá? Então, por exemplo, o sistema de coordenadas cartesianas. Por que a gente chama de cartesianas? Porque vem do René Descartes, que foi um dos pais da geometria analítica. Então, eu quero colocar um ponto no espaço, eu defino meu eixo x e y, perpendiculares, tá? O ângulo entre eles é de 90 graus e eles se encontram em um determinado ponto chamado origem, da mesma forma como a gente tinha lá em uma dimensão, certo? Então, se eu pegar um determinado ponto qualquer, né? Pegar esse aqui que está dado o exemplo, tá? A coordenada x dele para chegar nesse ponto aqui, eu tenho que andar 2 unidades para a direita, então a coordenada x é 2. Para chegar nesse ponto aqui, eu tenho que andar uma coordenada para baixo, né? Então eu ando 2 para a direita e ando uma para baixo. Então o fato desse 1 ser para baixo é que explica esse menos aqui. Se eu tivesse um ponto nessa posição aqui, qual seria a coordenada dele? Qual seria a coordenada x? Então se eu estou na origem, tá? Deixa eu trocar a cor desse ponto para facilitar. Se a gente está na origem e quer chegar no nosso pontinho verde aqui, que eu vou chamar de A, nós estamos na origem, o que é que nós fazemos? Nós andamos 2, 3 unidades para a direita. Então esse ponto aqui, a coordenada x dele é 3. E para chegar nele a partir desse ponto aqui, eu tenho que andar 2 para cima. Então no y é 2. Se ele estivesse abaixo do eixo x, seria negativa a coordenada. Se ele estivesse à esquerda do eixo y, também seria negativa a coordenada x. E por aí vai, tá? Então, deixar aqui alguns exercícios para você fazer, mas dar uma dica aqui. Então, nós temos aqui o nosso eixo x, o nosso eixo y. Quais são as coordenadas desse ponto? Então, para chegar nesse ponto, eu vou partir da origem, vou andar 2 coordenadas para a direita. Então, eu já estou em cima da reta daquele ponto lá, tá? Então, a coordenada x é 2. Quanto que é a coordenada y? É quantos que eu tenho que andar para cima. 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ponto é 2 no x e 6 no y, tá? Vocês devem estar se perguntando se faz alguma diferença eu andar primeiro para a direita e depois para cima, ou se eu poderia andar para cima e depois para a direita. Bom, você vai ver que não faz diferença alguma. Tá? Você está aqui na origem, você quer chegar neste ponto, você quer começar indo para cima. Então você vai lá, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só que quando você anda na vertical, você tem a coordenada y, que é a segunda coordenada no nosso pau ordenado, certo? E agora, uma vez que você está aqui e quer ir para a direita, você vai andar 2 casas, tá? 2 unidades. Então, a sua coordenada x é 2, tá? Aí tem algumas trivialidades, por exemplo, qual é a localização da origem?
0 no x, 0 no y. Porque se eu estou na origem e quero chegar na origem, eu nem preciso andar no x e nem preciso andar no y, certo? Então tem alguns outros pontinhos aqui, deixo para você fazer, determinar as coordenadas x e y de cada um desses pontos, tá? Em duas dimensões, nós temos, além das coordenadas cartesianas, outras possibilidades. Por exemplo, as coordenadas polares, tá? Essas coordenadas polares, elas são de tal forma que nós, mais uma vez, precisamos de dois números para localizar um ponto nesse sistema. Só que esses dois números, agora, em vez de ser duas distâncias, é uma distância e um ângulo. Nós precisamos agora da distância R, que o nosso ponto P está da origem O, né? Distância R, e precisamos do ângulo θ, tá? Que é o ângulo que o segmento OP faz com o eixo do x, tá? Iniciando no eixo do x. Então, o ângulo o ângulo θ cresce a partir do eixo x, certo? E então nós voltamos mais uma vez, precisamos de dois números, certo? E então é possível notar que em qualquer posição que esse ponto esteja, vai haver uma certa distância r e um certo valor de θ correspondentes, né? Para cada par r e θ, eu consigo identificar um ponto, tá? Bom, só tem se o r é igual a zero, o valor de θ pode ser qualquer, né? E a gente nota também que θ igual a zero para um valor fixo de r corresponde ao mesmo valor de θ, né? Na realidade, qualquer valor de θ corresponde a θ mais 2π também, que é quando você dá uma volta completa, tá? E aí tem uma coisa interessante que dá para notar que há uma relação, né, entre esses dois eixos, esses dois tipos de sistemas, tanto o sistema de coordenadas polares em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Então, o nosso eixo y estaria aqui, mais ou menos. Tentando colocar aqui um eixo. Dá só uma continuidadezinha para o eixo x. Tá? Então, esse aqui seria o nosso eixo y. Onde é que está a projeção x do nosso ponto P? Onde é que estaria a coordenada x? Bom, não é difícil se convencer, né, que se eu traçar uma reta paralela ao eixo y, a coordenada x seria isso aqui. Então, esse aqui é o x do nosso ponto P. E onde é que está o y? Bom, o y, eu vou traçar uma paralela até o ponto P e vou, né? Então, essa aqui seria a coordenada y. Tá? Pela trigonometria, nós vemos que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno de θ. Tá? Então, tem essas relações. E também não é difícil ver, né, que o r... Então, com essas relações aqui, ó, eu obtenho o x e o y a partir do rθ. Então, eu conheço o r, conheço o θ, obtenho o x. Conheço o r, conheço o θ, obtenho o y. E como é que eu faço para voltar? Bom, é só usar, por um lado, o teorema de Pitágoras. Ou seja, se eu conhecer o x e o y, eu consigo calcular o r. Se eu conhecer o x e o y, eu consigo calcular o θ, porque o θ é o ângulo cuja tangente é y sobre x. E é isso que esse cara aqui está dizendo. Tangente a menos 1, ou também arctangente. O arco cuja tangente ou seja, a função inversa. Tá bom? E só para dar uma ajudinha aqui a vocês, quem não tiver muito bem lembrado sobre a trigonometria, deixa eu fazer um lembretezinho aqui rápido, né? Que é o seguinte, se você pegar um triângulo retângulo, e é esse triângulo aqui que eu estou falando para vocês, né? Esse aqui é um triângulo retângulo, por quê? Porque ele é retângulo, porque tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Tá? Então, vale o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o lado que é oposto ao ângulo
oposto ao ângulo de 90 graus, também chamado de hipotenusa, né? Ele ao quadrado é igual à soma dos catetos. Então, isso aqui é um cateto e isso aqui é outro cateto. Tá? E quais são as demais relações trigonométricas? Olha, o seno do ângulo alfa é igual ao lado C sobre a hipotenusa A. Né? Seno de alfa é igual a C sobre A. Por quê? Porque o seno é o cateto oposto a alfa, né? Dividido pela hipotenusa. Então, seno cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de alfa é igual a C sobre A. Mais C sobre A, C é o cateto adjacente ao ângulo beta. Né? É o cateto que está colado no ângulo beta. Portanto, C sobre A é igual ao cateto adjacente ao ângulo beta dividido pela hipotenusa. Portanto, isso vai nos dar o cosseno de beta, tá? E essas outras relações valem. Se você não está familiarizado com ela, sugiro que faça uma revisãozinha, tá? Então, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente a alfa, que é B, sobre a hipotenusa, que é A, e isso é igual ao seno de beta. Tangente, quem é que é tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? É o cateto C. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É o cateto B. Então, a tangente de alfa é C sobre B. Mas essas relações se invertem quando você for considerar o ângulo beta. Porque o cateto oposto a beta é B. E o cateto adjacente a beta é C. Então, a tangente de alfa é 1 sobre a tangente de beta. Certo? É isso aí, pessoal.